Dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Especialistas afirmam que o plano de governo para o setor industrial elaborado por Fernando Haddad é muito superior ao de Jair Bolsonaro. Especialistas relembram frentes democráticas históricas e analisam a atual conjuntura política do país. Morador da comunidade de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, jovem comemora ter sobrevivido ao tráfico e se formado na universidade. Confederação Nacional dos Bispos do Brasil pede ao eleitor católico que eleja candidatos favoráveis à democracia. Setores da indústria brasileira estão preocupados com o plano de governo do candidato de extrema-direita à presidência. Isso porque o plano dá mais importância ao mercado financeiro do que ao setor produtivo. Veja na reportagem de João Miyagi. Cada emprego direto na indústria automotiva gera 22 novos empregos indiretos na cadeia produtiva, no comércio e serviço. Por isso, o setor industrial deveria receber atenção nos planos de governo dos candidatos à presidência. O plano apresentado pela candidatura Jair Bolsonaro, ele tem uma menção brevíssima sobre a questão industrial, na verdade, de uma página apenas, e que se concentra essencialmente na questão que vamos chamar de microeconômica, ou seja, a introdução dos princípios da chamada indústria 4.0 dentro do tecido industrial brasileiro e requalificação de trabalho e praticamente nada mais. Enquanto que a proposta de governo, o plano de governo da candidatura Fernando Haddad traz dentro do seu capítulo sobre economia a questão da expansão produtiva como um item estratégico e dentro desse item estratégico a indústria como um pilar central. Para Rafael Marques, presidente do TID Brasil, Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, o setor industrial é importante para o desenvolvimento sustentável de um país. Por isso, não pode ser negligenciado por nenhum candidato. Mas só o plano de governo de Fernando Haddad propõe medidas efetivas. O compromisso dele com a indústria, em desenvolver cadeias produtivas, voltar à política de conteúdo local que foi desmobilizada nos últimos 2 anos pelo governo Temer, voltar a ter políticas em alguns setores importantes que são puxadores de emprego, puxadores de renda, como é o setor automotivo, como é o setor de petróleo e gás, a Petrobras voltar a ter um papel importante no desenvolvimento do país. Então, um governo que vai trabalhar com a indústria tem que partir desse pressuposto, né? A ANFAVEA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, está preocupada com a falta de clareza das propostas de Bolsonaro para o setor produtivo. O Temer, quando assumiu, ele deu uma mão para a Fiesp, para as demais federações industriais e uma mão para o setor financeiro. E na hora que assumiu o governo depois do golpe, a mão do setor produtivo ele tirou. Aí deu as 2 mãos para o setor financeiro. O sistema financeiro, ele precisa ser também revisto à luz de uma equação econômica, de uma equação de desenvolvimento econômico, onde ele esteja a serviço da expansão produtiva, a serviço do crescimento da produção, do crescimento do consumo, do crescimento do bem-estar da população. Segundo o Diese, o plano de governo de Jair Bolsonaro propõe uma abertura de mercado, mas sem falar em proteção à indústria nacional, o que pode gerar desindustrialização e mais desemprego. Na primeira onda de liberalização do governo Collor, a indústria sofreu intensamente. Nós perdemos 1 de cada 4 postos de trabalho industriais no período 90-99 e nós corremos esse risco também agora. E certamente um governo conduzido em princípios como os princípios da candidatura Bolsonaro vai simplesmente agravar esse processo. Para o TID Brasil, nos governos do PT, o país experimentou crescimento econômico e de empregos graças aos planos para o setor industrial. É visível que as fábricas
teriam mais unidades, mais divisões internas voltadas ao setor de petróleo e gás. Isso tudo foi desmontado depois do golpe, né? São coisas que deram certo para o trabalhador, deram certo para os empresários, que precisa ser recuperado. E o inovar alto, trouxe mais empresas para cá, gerou mais empregos. E aí veio uma crise internacional que tem seus efeitos no mundo inteiro. A Câmara Federal terá pela primeira vez uma deputada indígena. Também aumentou o número de deputadas federais e de parlamentares negros. Mas a representação das minorias no Congresso ainda está bem abaixo do que deveria. A reportagem é de Welson Kalinowski. Serão 77 deputadas federais no Congresso Nacional em 2019, contra as atuais 51, uma Câmara 15% feminina. Para Luísa Erundina, de 84 anos, a mais velha entre as deputadas e que acaba de se reeleger para o 6º mandato consecutivo, o resultado das urnas deve ser comemorado. Isso se deve, primeiro, à luta do movimento de mulheres, movimento feminista e de conquistas junto à justiça eleitoral, que foi obrigar os partidos a destinarem 30% dos recursos do fundo eleitoral para as campanhas das mulheres. E os 30% do horário eleitoral também, obrigatoriamente, ter que dividir com as mulheres candidatas. Isso contribuiu efetivamente para ampliar esse número da bancada feminina aqui na casa. Erundina entende que a luta ainda está apenas no início. É preciso uma reforma eleitoral efetiva, incluindo mudanças na Constituição que garanta a paridade, quando mulheres ocupam o mesmo número de cadeiras que os homens. Nós nunca fizemos uma reforma política de fôlego, que mexesse na estrutura do sistema político brasileiro e partidário e eleitoral. É uma das questões que nós vamos nos empenhar por ela, como sempre nos empenhamos, mas agora com mais força e com uma bancada maior. Quem sabe a gente consiga ampliar essas conquistas e melhorar o nosso sistema político. A novidade entre as mulheres em 2019 será a presença da primeira deputada federal indígena eleita na história do país, Joênia Batista de Carvalho, conhecida como Joênia Wapichana, do Partido Rede Sustentabilidade de Roraima. Houve também um aumento de 5% de negros na composição do Congresso Nacional. Entre os deputados, 21 se autodeclararam pretos e 104 pardos. No Senado, o número de parlamentares negros subiu de 0 para 3. Agora, não basta ser negro, não basta ser mulher, se não assumir a luta progressista e em defesa dos direitos do nosso povo negro e em defesa dos direitos das mulheres ou da classe trabalhadora. Às vezes a pessoa é mulher, mas é uma mulher conservadora, ou é negro e é um negro conservador. Por isso, a gente tem que olhar com devido cuidado. Mesmo assim, eu considero que demos um avanço. A história de superação de um morador de comunidade no Rio de Janeiro, que virou professor, viralizou nas redes sociais. Negro e próximo à guerra do tráfico, ele comemora a sua formatura na universidade. A reportagem é de Viviane Nascimento. Filho, sobrinho e irmão de traficantes mortos. O jovem da favela que virou professor. Sempre soube de toda a história, tanto do meu pai quanto do meu tio, porque quando aconteceu isso com meu irmão eu já era grande, já era maior de idade, inclusive. E o que ficava na minha mente era que eu não queria ter o mesmo fim, eu não queria seguir o mesmo caminho. A história de Herbert Vinícius viralizou nas redes sociais com uma postagem que ele comemora sua formatura. O meu ciclo de amigos, eles já conheciam essa história e tal. E como no Twitter não tinha muitos seguidores, eram só os conhecidos mesmo, eu não imaginei que ia dar essa coisa toda de chegar na TV e tal. Morador da comunidade de Vigário Geral, no subúrbio do Rio, ele chegou à universidade por meio do esporte. Comecei quando criança, no colégio público onde eu estudava. Um professor de educação física descobriu, e ele tinha um clube de atletismo lá na escola. E daí, com o passar dos anos, eu fui treinando, melhorando o desempenho, até que eu cheguei numa equipe onde um amigo me disse que teria bolsa para eu poder competir nos Jogos Universitários pela minha universidade. Mesmo com a bolsa, se manter estudando com os custos de transporte, materiais didáticos e alimentação não foi fácil. Estagiei em 5 colégios, mas não fui remunerado em nenhum. E aí eu ajudo com a minha mãe, meu padrasto e meu avô. Os 3 ali trabalhando, me ajudando, porque eu tinha que treinar e estudar junto, e aí eu não podia trabalhar. Então, e o esporte não estava me pagando também.
atravessou uma crise no esporte. Nessa casa aqui na comunidade de Vigário Geral moram 12 pessoas. O Vinícius é o primeiro da família a conseguir um diploma universitário, mas agora virou exemplo para que outros sigam o mesmo caminho. Como a Jéssica, né, Jéssica? E aí, como é que vai ser esse futuro daqui para frente? Sim, ele é uma inspiração para a gente, que somos 4 irmãs, 5 irmãs, no caso, tem a Thalita, e tem mais 3 sobrinhas. Eu, no momento, não estou estudando, porém, eu tenho um objetivo de voltar a estudar. Eu quero ser veterinária. Quero fazer educação física. Igual seu irmão. Igual meu irmão. Eu vendo ele, eu comecei a olhar e gostar. Orgulho também para a mãe, que comemora o sucesso do filho, que considera um sobrevivente. Dentro da comunidade tem muito trabalhador, tem muita gente boa, posso te dizer até que é a maioria. Só que você criar um jovem dentro de uma comunidade onde ele vê o tráfico, onde eles criam um mundo, porque quem vive dentro da comunidade cria um mundo. Começa a ver eles ganhando fama, começa a ver com dinheiro, começa a ver um monte de coisa que acha que é certo, que acha que ele é bom. Poxa, fulano tem uma roupa de marca, tem um sapato de marca, coisa que eu não podia dar para eles. Todo o sacrifício de Flávia para manter o filho na universidade não foi esquecido. Herbert usa sua poesia para homenagear a mãe. E se quiser continuar cozinhando, continue, não precisa parar, mas vai ser na cozinha da sua casa para você mesma degustar. Não mais na casa de madame. O juiz da vida bateu o martelo, a sentença foi dada, você venceu, agora descanse no seu castelo. Quem se ajoelha hoje sou eu, e ninguém me mandou, a vontade é minha. Ajoelho aos seus pés, minha preta, para saudar a mais bela rainha. A equipe do candidato Jair Bolsonaro anunciou que pretende criar o 13º salário para usuários do Bolsa Família e ampliar o programa. Mas o candidato nem sempre teve esse apreço pelo Bolsa Família. Em 2010, o deputado Bolsonaro afirmou em discurso na Câmara que, ao dar R$ 500 por mês para 12 milhões de famílias, o governo Lula tratava de garantir 30 milhões de votos. Na ocasião, Bolsonaro disse, abre aspas, é compra de votos mesmo, fecha aspas. No ano seguinte, em novo pronunciamento, Bolsonaro disse que, abre aspas, é preciso pôr um ponto final em projetos como o Bolsa Família. E mais recentemente, no interior paulista, Bolsonaro declarou que, abre aspas, se para ser candidato a presidente tem de falar que vai ampliar o Bolsa Família, então vote em outro candidato. Não vou partir para a demagogia e agradar quem quer que seja para buscar voto, fecha aspas. O atual Congresso é bastante conservador, mas o novo, que saiu das urnas no domingo, pode ser ainda mais prejudicial para os trabalhadores. A análise é do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. Infelizmente, os votos elegeram um Congresso ainda mais conservador do que aquele que está terminando o seu mandato. E vamos lembrar, o que está terminando este mandato foi o Congresso que aprovou a PEC do teto que congela investimentos em educação, saúde, habitação popular e infraestrutura por 20 anos, destruindo esses serviços públicos. Foi esse Congresso conservador que está terminando seu mandato que aprovou a reforma trabalhista que retira direitos e precariza as relações de trabalho. E só não votou a reforma da Previdência por ser ano eleitoral. E o Congresso que toma posse em 2019 é ainda mais conservador, é ainda mais avesso aos direitos da cidadania, aos direitos das pessoas, aos direitos da classe trabalhadora. Se, junto com este Congresso extremamente conservador que sai das urnas, se acrescentar um presidente que também tem esta visão do fim dos direitos de cidadania, dos fins do direito da classe trabalhadora, que propõe uma carteira verde e amarela para que os trabalhadores trabalhem sem nenhum direito, que o seu vice propõe o fim e a extinção do 13º salário, o fim e a extinção das férias e de 1/3 de férias, o seu assessor econômico, que possivelmente será o seu ministro da Fazenda, que propõe cobrança de 20% de imposto de renda até sobre o salário mínimo e isentando de imposto de renda os mais ricos, a mistura será uma mistura fatal para os direitos da classe trabalhadora, que não contará com absolutamente nenhuma defesa para impedir essa tragédia social que será praticada
por este tipo de pensamento neoliberal e conservador. Os nossos direitos, os direitos de cidadania, os direitos da classe trabalhadora estão correndo um enorme risco. Já ainda este ano, é possível que eles votem e aprovem a reforma da Previdência, acabando com o direito à aposentadoria. É este o Congresso que saiu das urnas. Vamos ver se a população brasileira vai também eleger para presidente um candidato que promete que, se eleito, ele, sua equipe e seu vice deixam claro que não restará pedra sobre pedra do ponto de vista dos direitos da classe trabalhadora, dos direitos da sociedade, dos direitos de cidadania. O Brasil escolhe o seu destino e escolhe em que país os seus filhos, os seus netos, a futura geração irá viver e em que país nós iremos viver a partir de 2019. Se num país do ódio, da perseguição, da violência, da extinção dos direitos, ou se num país que aponte para a retomada da democracia e a recuperação dos direitos roubados. Políticos, acadêmicos, intelectuais e movimentos sociais, todos reunidos em uma só causa: criar uma frente democrática no segundo turno da eleição presidencial. O objetivo é formar um movimento muito mais que eleitoral, mas contra o real risco à democracia. Diversas frentes como esta já foram criadas no Brasil quando os direitos e a liberdade do povo estavam sob ameaça. Veja nos depoimentos ao repórter Leandro Chaves. Na deposição do João Goulart, se formou um processo de mobilização e até frentes contrárias ao golpe militar, né? Com participação ativa do movimento operário, etc. Uma situação similar aconteceu no período das diretas já, ou seja, para derrubar o regime ditatorial instituído em 64. E é exatamente a maneira como um determinado setor se apropriou dessa bandeira pelo fim da ditadura militar que fez com que a gente não passasse a limpo a ditadura militar. E não ter passado a limpo a ditadura militar no Brasil faz com que pessoas como esse candidato se sintam à vontade para declarar abertamente, publicamente, no Congresso Nacional que defende torturadores. Eu jamais imaginei que 30, 40 anos depois estaria de novo usando a seguinte expressão: as forças do arco democrático. Nós estamos exatamente diante dessa situação como estávamos no período da ditadura. O discurso desse candidato na campanha, do seu vice, do seu assessor, é um discurso de completo desprezo pelas minorias, de completo desprezo por setores sociais importantes da vida brasileira. Ou seja, ele fala que vai acabar com a demarcação de terra indígena, ele ataca a população negra, que é a maioria nesse país, diga-se de passagem, né? Ele ataca as mulheres. Nós vimos o mestre de capoeira ser morto com 12 facadas, nós vimos a estudante gaúcha ser marcada com uma suástica, nós vimos no show do Roger Waters um rapaz urinar numa moça que estava dizendo ele não. São todas formas de violência absolutamente abomináveis, absolutamente insuportáveis, e praticadas pelo lado do inominável. Esta gente ganhando, sabe lá o que serão capazes de fazer. A gente precisa barrar a chegada desse projeto fascista no Estado, no poder central no Brasil, né? E fazer isso implica em convencimento, em conversar com as pessoas, em explicar para elas o que está acontecendo, em desmontar as mentiras que foram sendo estruturadas ao longo da campanha, em ocupar as ruas, em romper o medo. É hora do arco democrático voltar a agir junto. E não tenho dúvida nenhuma também que não há nada mais covarde neste momento do que a neutralidade, a omissão. Não voto em nenhum dos dois, porque são iguais. Não são. O PT, com todos os problemas do PT, todos, governou esse país durante 13 anos sem uma ameaça ao regime democrático. Isso não significa deixar de lutar por um caminho
que você pretenda para o país. Isto não significa deixar de sonhar, mas significa, neste momento, ter consciência do que é mais importante. Ter consciência de que a luta agora é pela democracia. E o seu jornal quer saber a sua opinião. Você gostaria de ver seu filho sair de casa com uma arma? Logo depois do seu jornal, é só entrar no facebook.com/RedeTVT, registrar o seu voto e deixar um comentário. E se você quiser gravar um vídeo com a sua opinião, mande aqui pra gente no seu jornal. O número é o 11 997 984 042 e funciona tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E não esqueça de colocar o seu nome, cidade e estado quando enviar o vídeo. Amanhã, antes de dar o resultado final, a gente pode mostrar o seu vídeo aqui. E daqui a pouco, cristãos, judeus, muçulmanos e budistas condenam a violência de bolsonaristas. Você vai ver já já. Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que tudo ótimo, uma excelente noite de quinta-feira, né? Pré-feriado aí para todos que nos acompanham nas redes sociais e vamos aos comentários. Eu leio da Gisele Russo, em defesa do povo brasileiro e da democracia. A TT Andrade, tenho o maior respeito pela senhora Erundina, íntegra, dedicada e séria. A Evanilde Fernandes da Silva, parabéns ao Vinícius, uma história de luta, de sobrevivência. E a Lívia Mara Malaquias, Bolsonaro está fazendo isso só para ganhar voto das pessoas que necessitam do Bolsa Família. Daqui a pouco eu volto com mais comentários, não saiam daí. A Anistia Internacional lançou nesta semana a campanha mundial por direitos humanos. Neste ano, o tema é o respeito e a solidariedade às mulheres. Entre os destaques está a vereadora Marielle Franco, assassinada em 14 de março no centro do Rio de Janeiro. Até hoje, os assassinos de Marielle e do motorista Anderson Gomes estão impunes. Veja agora outros destaques desta quinta. Indonésia decide continuar as buscas por milhares de desaparecidos após o terremoto seguido de tsunami atingir o país. A decisão foi tomada após pedidos dos familiares dos desaparecidos. No início da semana, o governo havia informado que iria encerrar o resgate. A tragédia deixou mais de 2.000 mortos e cerca de 5.000 desaparecidos. Sobe para 12 o número de mortos em consequência das inundações e enchentes que atingiram esta semana a ilha turística de Maiorca, na Espanha. Os dois corpos encontrados nesta quinta-feira podem ser de um casal alemão que estava desaparecido. Equipes de resgate continuam as buscas por um menino espanhol de 5 anos. Nave Soyuz faz pouso de emergência com 2 astronautas a bordo. A astronave seguia para a Estação Espacial Internacional e teve que regressar e pousar no Cazaquistão após falha no motor. Segundo agências russas, o americano Nick Hague e o russo Alexei Ovikine foram resgatados sem ferimentos. Em entrevista à televisão francesa, a líder de extrema-direita, Marine Le Pen, criticou o candidato Bolsonaro, afirmando que ele diz coisas extremamente desagradáveis. Le Pen se referia a declarações do candidato sobre homossexuais e mulheres. Na opinião dela, foi a violência endêmica no Brasil que catapultou a candidatura a Bolsonaro. Estudantes, funcionários e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizaram um grande ato no centro de Porto Alegre contra o fascismo em defesa da democracia. A reportagem é de Guilherme Oliveira. O ato realizado na noite de ontem reuniu centenas de pessoas na marquise do viaduto do Brooklyn, que fica em frente à URGS.
Estudantes, funcionários e professores da universidade unidos para combater o fascismo no Brasil. A gente entende que hoje não há espaço para o fascismo e não há espaço para nenhum diálogo que não seja através da democracia. E por isso, desde o resultado do primeiro turno, a gente já se preparou e chamou esse ato aqui para já deliberar um posicionamento da URGS, um posicionamento dos estudantes da URGS, que o fascismo aqui não, um candidato que é contra a democracia, que não defende a universidade pública, não nos representa. A gente está num momento de decisão importante para o país e a gente tem aí um candidato que é claramente contra os trabalhadores, que quer fazer reforma da Previdência para preservar os militares, que votou a favor da retirada de direitos, a favor da retirada de investimento para saúde e educação e que já tem um vice aí que já prometeu tirar outros direitos como o 13º. No ato também foi repudiada a onda de violência expressa nas ruas. Nesta semana, uma estudante de 19 anos que usava uma camiseta com os dizeres "Ele não" foi agredida por 3 homens em Porto Alegre. Eles tatuaram uma suástica, símbolo nazista, na barriga da jovem com um canivete. Foi com muita tristeza e também muito medo que a gente recebeu a notícia do atentado. Foi claramente algo que tem intrinsecamente a ver com a expressão eleitoral que o Bolsonaro teve nesse primeiro turno, que deixa crimes como esse, crimes de ódio, crimes de racismo, crimes de homofobia, crimes de machismo, irem à solta e as pessoas se sentirem à vontade de fazer esse tipo de coisa por causa das ideologias que o Bolsonaro e a sua turma estão pregando aí aos ventos, como se as nossas vidas não valessem nada. Na eleição deste ano, o discurso da antipolítica foi muito usado pelos candidatos a uma vaga no Congresso e continua a ser usada neste segundo turno por candidatos a governador e presidente. E para falar das influências sobre o voto, a gente vai conversar com a Rosemary Segurado, que é cientista política e professora da PUC de São Paulo. Boa noite, Rose, seja bem-vindo aqui no seu jornal. Obrigada. Prazer em recebê-la mais uma vez. Boa noite aos telespectadores. Rose, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o discurso do candidato que diz que não é político ou representa uma renovação. Você acredita que tem força junto ao eleitor? Eu acho que é um discurso que tem força, sim, à medida que nós, na última década, temos vivenciado muito movimentos em protestos em relação à política e a práticas políticas. Se isso é verdade por um lado, por outro também, o que nós percebemos é que muitos dos que estão se colocando nesse discurso, se colocando nesse lugar, essa questão da renovação, são pessoas que estão há muito tempo na política, como o candidato que é deputado desde 91 e que mais que estar na política há muito tempo, trabalha com ideias muito retrógradas, então não é renovação e não é antipolítica. E eu costumo sempre pensar nisso, quer dizer assim, todos aqueles que falam da antipolítica são aqueles que vivem dela, são aqueles que se alimentam dela e que, na verdade, quer afastar a grande parcela da população da política para que fique eles e os seus próprios aliados vivendo da política. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, com esse tipo de prática que vem sendo recorrente não só no Brasil, mas fora do Brasil também. A gente vê, por exemplo, no Senado existe uma renovação, porque muitos dos que conseguiram as vagas são novos políticos. Como que você avalia? Você acredita que isso vai ser um novo passo? Talvez são pessoas que podem ir além? Como que você faz essa avaliação? Eu acho que sim, e é interessante a gente falar isso, é um movimento do Senado e não é exatamente da Câmara. Na Câmara nós vamos ter, embora tenhamos novas expressões políticas que devem ser apoiadas nesse momento, mas o que de fato a gente vê é que tem novos nomes, tem novas caras,
tem partidos que não são exatamente novos, mas que eram considerados nanicos e que vão aparecer aí. Mas, assim, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção em novas ideias e novas posturas políticas, que é o que não temos observado nos últimos tempos. Bom, você mesmo participou do nosso quadro Fake News e viu que durante todo esse período eleitoral, a desinformação e as próprias notícias falsas, elas tiveram um número bem significativo, né, neste pleito. Como que você avalia e atribui essa desinformação para o eleitorado? Eu acho que assim, o fenômeno que hoje chamamos de fake news e que antigamente chamávamos de boato ou de outras coisas, ele não é novo na política. O que é novo, sim, eu acho que isso é importante, é a dimensão com que ele se propaga por conta das mídias digitais. Certo. Então, assim, hoje em dia, todo mundo tem pelo menos 1, 2, 3 grupos de família, amigos, trabalho, etc. E é um espaço muito fértil para se propagar coisas. Eu costumo dizer assim, bom, né, eu recebi no grupo da família uma mensagem da tia Tereza, que é a pessoa mais correta do mundo. A tia Tereza não propagaria uma fake news, uma mentira. E é dessa forma, porque a gente propaga sem checar, sem conferir fontes, e essas fake news, elas têm, no geral, né, trabalhado com quebra de reputação, com coisas. Eu tenho acompanhado muitos grupos, tenho ficado escandalizada, né, da forma, não só a quantidade, mas a violência com que elas vêm nas redes, exatamente. E Rose, muitos estudiosos, eles relacionam o que acontece hoje no Brasil com o início lá do fascismo na Europa nos anos 1930. Existem semelhanças? Você acredita que dá para fazer essa comparação? Sim, existem muitas semelhanças. Acho que primeiro, né, uma das coisas que o fascismo faz é criar um inimigo comum. Então, se eu tenho um inimigo comum, que hoje é um suposto comunismo, né, esse inimigo comum deve nos unir para enfrentá-lo de forma mais adequada. Esse discurso também se articula muito com um grande investimento no militarismo e no discurso da segurança. Então, armamento para toda a população, que é a proposta de um dos candidatos, é uma das formas de propagar isso. Direitos civis, direitos dos cidadãos, né? Então, vemos aí tanto tempo que demoramos para conquistar poucos direitos, quilombolas, mulheres, negros, e ainda precisamos ampliar, isso também é ameaçado. E tudo isso muito articulado com um discurso religioso. Então, é curioso porque nós vemos muitas vezes pessoas, né, falando de Deus, e até onde eu saiba, né, quer dizer assim, um cristão, um evangélico, ao falar de Deus, ele tem que falar do amor ao próximo, da tolerância ao próximo. Como que eu posso falar nisso se eu estou apregoando, né, armas, né, disseminação desse tipo de violência? Então, sim, eu acho que é muito interessante, claro que tem elementos do nacionalismo que também caracterizam muito o fascismo. Hoje isso precisaria ser adaptado ao que é o século XXI, mas acho que os elementos, principalmente da intolerância, são muito típicos, perigosos, e nós estamos vivenciando um momento que as pessoas estão se empoderando desse discurso e partindo para reações de eliminação do outro. Isso é característico, típico do fascismo, não o debate de ideias, mas a eliminação, inclusive física, do outro. É muito perigoso. Eu espero que os nossos eleitores reflitam e pensem muito, porque esse futuro está nas nossas mãos. Exatamente. Rose, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. As explicações, portas sempre abertas. Muito obrigada, boa noite a todos. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. Céu encoberto com curtas aberturas de sol nesta sexta-feira em São Paulo. Máxima de 24 graus e mínima de 18. Previsão de chuva em algumas áreas a partir da tarde. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Variação de nuvens pela manhã, acompanhada de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes. Máxima de 24 e mínima de 18 graus.
Já em Mogi das Cruzes, tempo nublado com curtos períodos de sol. Pode chover de forma isolada a partir da tarde. Máxima de 23 graus e mínima de 18. Em Brasília, temperatura elevada e céu parcialmente nublado, com variação de nuvens no decorrer do dia. Não há previsão de chuva. Máxima de 31 e mínima de 18 graus. Depois do intervalo, o posicionamento de cristãos, judeus, muçulmanos e budistas contra o bolsonarismo. Você vai ver já já. Mensagens machistas, racistas, homofóbicas e preconceituosas contra diferentes grupos têm se espalhado pelas faculdades, universidades e escolas de todo o Brasil. Um dos ataques mais recentes aconteceu na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde uma porta de banheiro trazia uma mensagem de ataque a negros e homossexuais. Na rede de cursinhos Ângulo, uma pichação no banheiro diz, abre aspas, Bolsomito 17, morte a negros, gays e lésbicas. Já está na hora desse povo morrer, fecha aspas. Em nota oficial, a rede Ângulo se diz triste e indignada e informa que usará imagens das câmeras de segurança para apurar o ocorrido. A Rede Brasileira de Budistas Progressistas divulgou nota de repúdio à manifestação do delegado gaúcho Paulo Jardim, que classificou de símbolo de harmonia do budismo a suástica nazista marcada a faca no corpo de uma jovem em Porto Alegre. Os budistas destacam que, embora seja um símbolo milenar desde os anos de 1930, a suástica está ligada à ascensão do nazismo na Alemanha. Os budistas perguntam ainda que interesses motivam o delegado a negar a presença da suástica talhada à força na carne de uma cidadã. E a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sugere que o católico vote a favor da democracia. Em nota, o secretário-geral da entidade Bispo Auxiliar de Brasília, Dom Leonardo Steiner, afirmou que esse é um tema que os padres podem abordar nas igrejas. Religiosos e estudiosos afirmam que os valores cristãos estão em risco no Brasil frente ao avanço de candidatos extremistas. A reportagem é de Michele Gomes. No primeiro turno, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil se posicionou publicamente contra os discursos de ódio e violência. Agora, pede ao eleitor católico que eleja candidatos favoráveis à democracia. A não ser que o Jair Bolsonaro mude das posições que ele tem divulgado na mídia e durante a campanha, a questão da liberação do uso de armas, coisas que ele falou, por exemplo, da maneira como ele vai lidar com os marginais no Brasil, vai fuzilar, vai metralhar Rocinha e coisas do gênero, com certeza a posição da Igreja Católica bate de frente contra esse tipo de comportamento. O professor de Sociologia da Religião da PUC São Paulo, Edin Suede Abu Mansur, aponta que a defesa da democracia, dos direitos humanos e das minorias
faz parte dos valores cristãos. E diante da onda de violência que tem assombrado o país, as igrejas e outras instituições da sociedade civil precisam combater esse discurso do ódio. Aquilo que a Igreja Católica defende nos seus documentos, a ênfase deveria ser em benefício dos menos privilegiados e em direção à questão dos direitos humanos. Na zona leste de São Paulo, o padre da paróquia Nossa Senhora do Carmo, Paulo Sérgio Bezerra, tem conversado com os fiéis sobre o risco do futuro da nação. Para ele, é necessário se posicionar contra a eleição do candidato da extrema-direita, conhecido internacionalmente por seu discurso autoritário e violento. Não há salvadores da pátria. Há uma democracia a ser permanentemente construída. As eleições do primeiro turno, e agora pelo que está se apresentando o segundo turno, focado em salvador da pátria, é um perigo muito grande. Não é possível que a gente se deixe manobrar, manipular uma pessoa que, o Bolsonaro, que nesse tempo todo se colocou de uma forma explícita contra os vários segmentos da sociedade, incentivando inclusive a violência. O padre Paulo Sérgio tem alertado aos fiéis para a importância do voto consciente e responsável. Ele destaca que o ódio e a violência vão contra os valores cristãos. Já está havendo impacto com mais de 50 pessoas agredidas pelo espírito Bolsonaro, né? E onde for possível falar, ele não tem que ser falado. Porque está em jogo o destino de um povo. Entidades religiosas lançaram um manifesto a favor da candidatura de Fernando Haddad, do PT, à presidência da República. Assinam o manifesto, entre outros, Judeus contra Bolsonaro, Mesquita em das Artes e Comissão de Justiça e Paz. No documento, os religiosos argumentam que o bem precisa vencer o mal e o amor e a compaixão precisam suplantar o ódio. Ainda conforme o manifesto, judeus, cristãos e muçulmanos estão irmandados por um Brasil para todos e contra o obscurantismo. E o seu jornal quer saber a sua opinião. Você gostaria de ver seu filho sair de casa com uma arma? Logo depois do seu jornal, é só entrar no facebook.com/RedeTVT, registrar o seu voto e deixar um comentário. Se você quiser gravar um vídeo com a sua opinião, manda aqui pra gente. O número é o 11 997 984 042 e funciona tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E não esqueça de colocar o seu nome, cidade e estado quando enviar o vídeo. Amanhã, antes de dar o resultado final, a gente pode mostrar o seu vídeo aqui. E na primeira tentativa de visitar o ex-presidente Lula em Curitiba na semana passada, os jornalistas Fernando Moraes e Mino Carta foram barrados. Hoje, a segunda tentativa deu certo. Na saída, eles contaram como encontraram Lula. Foi boa, ele está bem disposto, está animado, está otimista e está muito bem fisicamente. É a primeira vez que eu vejo desde o dia que ele foi preso. Me pareceu muito bem. Mino também, né? Bem. De lá para cá você não visitou antes? Estava com ele quando ele foi preso. Mas a gente achou ele muito bem e muito animado com a possibilidade de ganharmos as eleições. Ele é um ser indestrutível, né? É impressionante. É uma força da natureza. Algum recado nosso? E não perde o senso de humor nunca. É muito importante. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã e não se esqueçam, a luta continua.
Pessoal das redes sociais, voltei a ler os comentários e agora eu leio do Gilmar Antônio Menezes. Vamos à luta pela democracia, pela liberdade e por um futuro com paz e justiça. O Laúde Mari, o futuro está nas nossas mãos. Quem coloca a intenção na urna somos nós, o povo. E a Berenice Coutinho de Santa Cruz, Calabria, Bahia. Cristão não pode ser a favor da tortura e da morte. E vocês já participaram aí da nossa enquete? Se ainda não, corre lá e responde a nossa pergunta. Você gostaria de ver o seu filho sair de casa com uma arma? É bem rapidinho, você também pode enviar um vídeo e participar aí com a gente, interagindo também. E não se esqueçam que amanhã pontualmente é feriado, mas tem seu jornal, viu? Às 7 da noite com mais notícias e informações. Beijo grande e até lá!